Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Estamos de volta hoje, 1º de setembro de 2020, na nossa caminhada de celebração e adoração ao nome do Senhor. Nós vamos, nesse instante, orar com Zé e família, pedindo a Deus que nos conduza nesse culto de adoração a Ele através de Jesus. Vamos ouvir, Zé e família. A graça e a paz de Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui em família e vamos orar pelo início do culto, ok? Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Deus de poder, Deus da glória, obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor Deus, nas vidas de cada irmão, Senhor Deus, em Cristo Jesus, Pai querido. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós e por tudo que ainda há de fazer conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Nesse momento, Pai, oramos a Ti, Senhor Deus, por esse início do culto, Senhor Deus, que o Senhor Deus esteja abrindo, Pai, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua palavra, Pai, guardá-la em nossos corações, Senhor Deus, e possamos praticar, Pai, a Tua palavra cada dia, Pai. Usa, Pai, ricamente o teu servo, o pastor Jair, Senhor Deus, dá orientação a ele, sabedoria espiritual, Senhor Deus, para que ele possa passar, Pai, a tua palavra para nós e possa conduzir, Pai, o teu rebanho até a tua volta, Senhor Deus. Dá-nos um culto abençoado a ti, Senhor Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja direcionado a ti, Pai, sempre, Pai. Obrigado por tudo, te agradecemos, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Zé. Deus abençoe toda a tua casa. Vamos continuar, queridos, dando alguns avisos da nossa caminhada aí de serviço para a semana. Nós temos as chamadas de vídeos durante todo esse momento aí de trabalho, de culto e de discipulado. Os irmãos permaneçam fazendo. Nós temos o nosso culto familiar, leitura bíblica, relógio de oração. São esses também aspectos que fortalecem a nossa fé durante todo o dia, toda a semana. E mais um lembrete aí para os irmãos, continuar a semana, uma vez que hoje já é o terceiro dia da semana, adorando a Deus através destas questões. Temos um pedido aos irmãos que sempre se policiem na hora de cultuar, lendo textos bíblicos, fazendo momento de oração, não se dispersando, mas centralizando a sua fé agora, centralizando o seu coração no culto que você está prestando a Deus. Nós não estamos ou não assistimos culto, nós prestamos culto a Deus. Vamos então para um outro aspecto que eu quero aqui agradecer a Deus e agradecer aos irmãos também, e é uma forma também de mostrar o encorajamento e a continuação desse trabalho de suporte mútuo na fé diária da igreja. Quero agradecer aos irmãos que tiveram, a gente vai botar aqui do lado agora umas fotos só para vocês verem o trabalho de mutirão ontem, batendo a laje de Marcelo. Na próxima quinta-feira a gente traz também umas fotos das fraldas passadas para nosso irmão Aldi, nossa irmã Nete, para a filhinha Elisa que está chegando. Mas hoje a gente tem aqui as fotos exatamente do mutirão, agradecendo a todos os irmãos que se mobilizaram, a equipe da cozinha, aí junto com a irmã Silvanice e todas as outras irmãs que foram trabalhar, nosso muito obrigado. Deus em Cristo recompense pela forma como vocês encaram a forma de trabalhar conjuntamente e dando suporte uns aos outros. Um forte abraço em Cristo a todos os amados irmãos e que Deus continue encorajando vocês nesta caminhada. Quero também aqui, nesse instante agora, trazer o nosso encorajamento, agradecendo a Deus aos irmãos, e entre eles nós temos aqui alguns irmãos que eu quero destacar na nossa liturgia hoje, e ao mesmo tempo pedindo a você também que continue orando por esses irmãos. Hoje eu quero encorajá-los na saudação, nossa irmã Natália, nosso irmão Almir Rosa, Josiane, nossa irmã Cíntia, Carlos e Theo, nós temos aí Diana, Damiana e Edson. Deus
dê a vocês fé, muita vida, muito vigor para adorá-lo todos os dias. Nós temos Beto, Diva, Júnior, Lene, que é LN, Amanda, Caio, e todos os servos de Deus aí na casa de seu Emanuel e dona irmã Maria também. Deus abençoe vocês. Temos também a nossa irmã Eliana, que é irmã de LN, e seu esposo e a filhinha aí em Salvador, que estão agora morando lá. Deus abençoe. Ronaldo, Fabiana, Amanda, né, todo aquele pessoal aí. Amanda, não sei a outra pequena de Ronaldo e Fabiana. Rebeca, né, Gil? Fábia, né? Não é Fabiana, é Fábia. Fábia, Ronaldo, Rebeca e Amanda. Deus abençoe esses irmãos aí. Nosso irmão Gilson e nossa irmã Maria, um forte abraço. Paulo e Jesuína, aí também no Tento. Luci, Flavinho lá em Camaçandi, Mota, Joína e Gabriel. Deus dê a vocês cada dia mais vida e saúde, coragem para servi-lo. Nosso irmão Gidelvan e Laudirene, nossa irmã Margarida e Lorena, Eliana e Antônio, aí perto da padaria de César. Nossa irmã Patrícia e nosso irmão Irênio, Silvanete e Ito. Esses dias eu até acho que eu falei o nome da irmã Silvanete de Ivanete, mas não é Ivanete, é Silvanete e seu esposo, o irmão Ito. Nossa irmã Ivani, nossa irmã também Edileuza Silva, aí de Santo Antônio de Jesus, nossa irmã Rosa, Sara e Pituta. Temos o Tiago. O Tiago, ele se reconciliou dias atrás. O Zé Bonfim, família, esposa aí. Nossa irmã Lisete, a mãe de Cacildo, Anita, Vilma. Vilma, ela mora bem pertinho do irmão Gilson, né? Uma nova decidida no Senhor aí. Nossa irmã Helena. Helena fica já perto de irmã Ladinei, né? Que é Lene, conhecida também como Lene. Deus abençoe a serva do Senhor. E Andréia, que é filha também da nossa irmã Maria. Um forte abraço. Que Deus encoraje a fé de vocês. Quero orar pelos enfermos e também por familiares desses irmãos. E temos aqui agora esse momento de oração. Nós acrescentamos esses dias aqui Mônica. Mônica, ela é esposa de Paulo, que é sobrinho de Zé da farmácia. Então a gente acrescentou esses irmãos aqui. Vamos interceder a Deus pela vida desses irmãos. Vou convidar Marcelo para vir fazer essa oração aqui por esses irmãos. E depois nosso irmão David vai vir para o momento de oração de gratidão. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai amado, no nome de Jesus, Senhor, nós entregamos aqui as vidas destes irmãos, destes teus servos, Pai, e pedimos ao Senhor que, na medida da tua vontade, esteja os abençoando com o teu perdão, com a tua graça, com a tua misericórdia, restabelecendo-lhes a saúde, tudo conforme a tua vontade, Pai. Nós pedimos ao Senhor porque é o único o qual podemos recorrer nestes momentos de necessidade, Pai. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que pode fazer por nós aquilo que para nós é impossível. Para o Senhor, tudo é possível, pois é teu o poder, é tua a majestade, e toda a glória, toda a honra devemos ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem respondido das nossas orações. Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos dado, mesmo que nós não mereçamos, mas o teu amor, ele nos alcança, ele chega até nós. E obrigado, Senhor, pelo fortalecimento que o Senhor tem dado aos teus servos. No nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Assim nós oramos, assim pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós vamos então acompanhar também o irmão David. Ele vai orar nesse instante em gratidão aos irmãos. Dessa feita, nós temos uma lista dos mais recentes. Nosso irmão Antônio, pai da irmã Silvana, o Luiz, o sobrinho de Maíse, o Rodrigo, o filho da nossa irmã Nete, e Kennedy, que é o primo também da nossa irmã Edna. Nós vamos então agradecer a Deus acompanhando David em oração. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus.
Pai soberano e grandioso, mais uma vez, diante do Teu altar, Pai, nos apresentamos, reconhecendo que Você é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, oramos, ó Deus, pelos Teus filhos que assim têm louvado ao Senhor, pelos benefícios derramados dos Teus servos. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado sobre a vida dos Teus filhos. E diante desse entendimento, ele louva ao Senhor pelos benefícios que Você tem derramado sobre a vida deles. Amém, Pai, Senhor. continua nos dando consciência e compreensão para continuar louvando ao Senhor em todos os aspectos de nossas vidas. Amém. Seja elas momentos bons ou ruins, vamos estar a todo momento com nossas vidas entregues ao Teu santo altar, Pai. Amém, Muito Senhor. obrigado pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão David. Deus em Cristo vos abençoe, vos fortaleça nessa fé, nessa caminhada que glorifica o nome dele. Nós temos também os aniversariantes da semana. Nosso irmão Genilson vai orar agradecendo a Deus no dia 30, no domingo, aniversário da irmã Camille, a esposa do Wellington. No dia 31, Edinalva Rodrigues, no caso na segunda-feira. E no dia 2, Bianca dos Santos e também David. E dia 4, Rosália. Bianca e Rosália, a mãe e a filha, né? Bianca Nascimento e a Rosa. Uma dia 2 e a outra dia 4, Rosa e Bianca aí, a esposa e a filha do irmão Carlos. Um forte abraço a esses irmãos. Vamos orar acompanhando o irmão Genilson, agradecendo pelas vidas deles. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Obrigado. reconhecendo a Tua grandeza, o Teu senhorio. Amém. Porque um dia o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém. E assim o Senhor criou o homem, homem e mulher o Senhor criou. Por isso, a cada ano nós reconhecemos a Tua grandeza e dizemos ao Senhor, muito obrigado por mais um ano que o Senhor nos concedeu viver peregrinando aqui pela terra. Amém. Estamos dizendo ao Senhor, prepare nossa alma, nosso coração, para nos levar para os céus, mas enquanto aqui estivermos, que a gente proclame o Teu reino a todas as nações. Amém. Obrigado, Deus, por mais um ano de vida na vida dessas pessoas, pelos seus dias felizes que aqui estão, e que o Senhor conceda muitos anos de vida dentro dos Teus propósitos e que o Senhor os ajude a entender as Tuas verdades. É o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Genilson. Nós vamos prosseguir. Eu quero só relembrar os irmãos, antes das boas-vindas aos nossos irmãos aí no canal, lembrar que a gente tem ainda essa terça agora, que estamos cultuando. Próxima terça a gente ainda trabalha o texto final da carta de 2 Timóteo e será a próxima terça, será a última terça de encontro virtual, onde nós estaremos gravando e jogando no canal. Por quê? Agora já temos uma liberação e às terças a gente vai poder se reunir a partir de terça, agora de hoje, a 15. Mas a gente ainda vai notificar, ainda vai estar avisando a igreja, até porque precisamos entender alguns ajustes que mesmo com 50% a gente pode já se reunir, mas tem alguns detalhes, algumas atenuantes que a gente precisa resolver para começarmos esses nossos encontros. Então, a gente vai desenvolver agora, hoje, o texto de 6 a 8. Na semana que vem a gente vai desenvolver o texto de 9 a 20. E aí a gente joga para quinta-feira a grande ideia de toda a carta. Então, a gente tem essa terça e tem a outra terça ainda no canal, já preparando você, porque aí a gente só vai ficar com as quintas e também com os domingo manhã e domingo noite. No canal, transmitindo ao vivo os nossos cultos, e aí a gente vai verificar como isso vai ficar melhor e a melhor condição de alcançar todos no Senhor. Quero então, nesse instante, pedir já para você orar, interceder a Deus por essa nova etapa aí, essas transições de condição para presencialmente voltarmos, e pedindo a Deus que tudo se encaixe dentro do propósito do Senhor. Eu quero então agradecer a Deus por todos os nossos irmãos que nos visitam, que cultuam conosco, que celebram o nome do Senhor Jesus. Tivemos essa semana um novo visitante aí, Luciano Lisboa. Nos demais nós temos aí várias, a irmã de Leusa lá da Pibissagem, enfim, temos a irmã Josaíta
né, que é irmã de Joína, o pessoal todo lá parente de Ney, lá de Salinas, né, Salinas da Margarida. Um forte abraço a todos vocês aí que cultuam com a gente. Temos o pessoal de Itaperoá também. Deus seja louvado por todos esses irmãos. Muitos irmãos aí que participam no canal de áudio, de devocional de áudio, com Marcelo. Tem muitos que aí, se a gente for citar o nome de todos vocês, a gente não consegue terminar o culto. Então, muito obrigado. Espero que esses dias que estamos cultuando com vocês, as mensagens, tudo que temos oferecido para Deus, não em torno de nós, mas de Cristo, em torno de Deus, através de Cristo, tudo isso tenha edificado e lhe chamado para perto de Deus e lhe chamado também para ter um coração semelhante ao de Cristo. Esse é o grande desafio. Nosso propósito aqui é só pastoreio, é levar o rebanho de Deus até Jesus Cristo, e se entregar ao noivo, e naquele dia sermos todos em Cristo aprovados, com seja bem-vindo, seja bendito do Pai. Isso vai ser a maior alegria. Não tem coisa mais alegre do que o que esperamos ouvir. É o que nós almejamos mais ouvir. É naquele dia, no dia do Senhor, a gente ouvir do nosso grande noivo, do Cristo, do ressurreto Senhor: vinde bendito do meu Pai. Essa frase é a frase que eu mais almejo ouvir do meu Senhor naquele dia, porque isso significa aprovação, isso significa justificação plena, glorificação. E aí, ó, bye bye coronavírus, bye bye sofrimento, adeus todo tipo de mazelas, porque estaremos reinando com o nosso Cristo pelos séculos dos séculos. Aleluia! Esperamos isto. Vamos, então, celebrar enquanto não chegamos lá. A gente celebra aqui, pela adoração através do Cordeiro, entrando agora na presença de Deus, e vamos fazer isso com confissão, com adoração por cânticos, com dedicação e com proclamação da palavra. Nosso irmão Genilson vai nos ajudar nessa caminhada agora. Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Bom é estarmos aqui para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Vamos então à chamada confissão. A leitura bíblica para esse momento é Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para sermos salvos. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos a grandeza do Senhor por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso Deus. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro triunfal, que triunfa. É o que abriu os 7 selos. É o que deu ordem aos anjos para tocar as trombetas. É o que deu ordem para que João escrevesse as 7 cartas. É esse que nós iremos ver lá na glória, e que irá nos receber e dirá: vinde bendito do meu Pai. Deus, nós reconhecemos que temos feito algo pecaminoso contra o Senhor, mas de uma coisa estamos certos: reconhecemos também que Jesus Cristo é o nosso Pai Celestial. Deus, perdoe os nossos pecados, porque nós temos cometido erros diante do Senhor. Por isso, suplicamos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, chamada a adoração, a leitura bíblica em Apocalipse, capítulo 9, e o versículo 14. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, ou acompanhar na tela ao lado que vai estar exposto aí o versículo. Vamos lê-lo. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus,
que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Nós reconhecemos e engrandecemos a esse Deus. É a esse Deus que nós louvamos e adoramos quando estamos cultuando e em todo o tempo de nossa vida. Por isso, vamos cantar ao Senhor com o ministério de louvor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E com este cântico, todos juntos, vamos engrandecer o nome do nosso Senhor com o cântico Seja Engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Obrigado, Gil e Marcelo. A gente celebra e engrandece o nome do Senhor e é muito importante glorificar o santo nome do Senhor dessa feita. Nosso irmão David, ele vai prosseguir com a chamada à dedicação. Meus queridos irmãos, vamos continuar adorando o nosso Deus. Esse momento a gente vai ter o momento da chamada à dedicação. Eu vou orar ao nosso Deus, agradecendo pelos irmãos que têm sido fiéis, depositando seus dízimos, ofertas, alimentos, para ação social. Então vamos orar nesse momento. Oremos. Pai soberano e grandioso, Senhor, neste momento oramos, ó Deus, pelos teus filhos e filhas que entendem e compreendem o compromisso de contribuir para a tua obra, Pai. Peço, meu Senhor, continue abençoando os teus servos nessa caminhada, que eles entendam e compreendam como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, a gente vai viver esse evangelho a cada dia, honrando ao Senhor em todos os aspectos da palavra do Senhor. Pai, nos ajuda. Sabemos que somos falhos, somos pecadores. Por isso pedimos teu auxílio e louvamos ao Senhor pelos benefícios derramados sobre nossas vidas. Louvamos ao Senhor pela fidelidade de cada um dos irmãos que tem contribuído para a tua obra, Pai. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos para o outro momento, que é a chamada adoração. Na verdade, chamada a proclamação da palavra, que o texto bíblico vai se encontrar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Convido os irmãos que abram sua Bíblia, para a gente estar lendo juntos. Diz assim um texto bíblico: prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, Paulo orientando Timóteo, a Timóteo continuar pregando a palavra, insistindo em pregar a palavra, independentemente da situação. Com isso, a gente vem estar com os ouvidos atentos a ouvir a palavra do Senhor, que vai ser ministrada pelo pastor Jair. Obrigado, irmão David. Nós vamos então prosseguir com a exposição da carta de 2 Timóteo, capítulo de número 4. Hoje a gente vai ver os versos de números 5, 6, 7 e 8. Os versos 6, 7 e 8. Na verdade, esse texto, ele é um texto que vai de 1 a 8, de 1 a 8. Eu quis fazer de maneira didática para que a gente entendesse a argumentação do apóstolo Paulo quando ele está exortando e encorajando o jovem pastor Timóteo
E essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, são as palavras escritas, suas últimas palavras escritas, a carta de 2 Timóteo, encorajando aquele jovem a viver a sã doutrina, viver a fé pura, viver os fundamentos de Deus. Vamos ler o texto, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Aguarde nossos corações. Ajude a que, ao compreendê-la, possamos praticá-la e a termos um coração semelhante ao de Cristo. Corações que sirvam a Cristo e que o sigam até aquele momento fantástico do encontro triunfal com Ele. A Ti seja a honra e a glória, Pai. Por meio de Jesus, nós te pedimos a orientação e auxílio do Teu Espírito Santo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a gente já está chegando quase ao final desta carta. Na verdade, no aspecto da estrutura, aqui está a parte final desta carta. Nós temos a parte de saudação e encorajamento, que vai do verso de número 9 até o versículo de número 22, onde termina a carta. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho dessa ainda segunda estrutura, que é exatamente do 2:14 até o 4 de número 22, mas especificamente hoje do 4 até o 8. E essa segunda estrutura, onde o autor monta um pensamento maior, ela mostra que Paulo encoraja Timóteo a manter a sã doutrina pura e a fé pura. Isto apesar dos sofrimentos causados pelos falsos mestres. A oposição dos falsos mestres que gerariam sofrimentos para Timóteo, como gerou sofrimento para mestres firmes no Senhor no passado. A semelhança de Moisés quando enfrenta Janes e Jambres. A semelhança até do próprio apóstolo Paulo, que no seu cenário apresenta também a oposição de Himeneu e Fileto. E também a gente vai ver mais a oposição de Alexandre o Latoeiro, na parte final, do 9 até o 22. O que é que nós temos então nesse cenário, desse contexto? A gente encontra agora, nessa parte, fundamentalmente, a ideia onde a gente terminou. Nós terminamos que a grande ideia, o servo de Cristo diante de Cristo prega a palavra, faça o abandono dos últimos dias. Foram os pensamentos, ou melhor, foi o pensamento, do verso 1 até o verso 4. Paulo está encorajando a Timóteo diante do julgamento de Deus, que ele pudesse pregar a palavra por causa da iminência do iminente juízo de Deus, pregar a palavra por causa da autoridade da palavra, pregar a palavra por causa do cenário de abandono dos últimos dias, e pregar a palavra porque assim Timóteo cumpriria bem o seu ministério. Nós vimos isso de 1 até o 5. Portanto, o que é que nós temos aí nessa transição para o 6 até o verso 8? A carreira futura de Timóteo, na verdade, exige equilíbrio e perseverança. O verso 5 ele termina isso quando Paulo diz: tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo está dizendo que mesmo diante daquele cenário de abandono e de falsas doutrinas dos falsos mestres e por aqueles que seguiam os falsos mestres, Timóteo cumpriria bem o seu ministério se ele continuasse exercesse bem
o papel de um evangelista, que aí é aquela proposta de exercer e de pregar a sã doutrina em qualquer contexto. Aqui nós temos exatamente a ideia, Paulo está encorajando o jovem Timóteo a correr até o fim, a exercer a fé até o fim. E ele vai agora mostrar o modelo dele. E vai encorajar Timóteo mostrando a recompensa para quem completa o ministério na fé. E é isso que vamos ver a partir de então. Grande ideia, de 6 a 8. O servo de Cristo, o servo de Deus, cumpre o ministério aguardando a justa recompensa de Cristo. O servo de Deus cumpre o ministério aguardando a justa recompensa de Cristo. É isso que temos nos versos 6, 7 e 8. E vamos agora entender isso de maneira prática. Na verdade, cada versículo desse apresenta um crescente argumento. Temos aqui, então, um encorajamento final. As últimas palavras encorajadoras do apóstolo Paulo. E nessas últimas palavras encorajadoras, ele diz: o servo de Cristo, o servo de Deus cumpre o ministério, aguardando a justa recompensa de Cristo. Como Paulo argumenta isso? Como Paulo desenvolve esse encorajamento final? Essas últimas palavras encorajadoras, da seguinte maneira, verso 6: o servo de Deus exerce o ministério consciente de sua finitude na terra. Talvez essa palavra finitude não caiu bem, mas consciente do seu estágio final na terra. O servo de Deus exerce o ministério consciente de sua finitude na terra, o seu tempo final na terra. Daí até cabe uma ideia de Paulo não estar preso às questões odiernas, passageiras e temporárias. O que ele diz, olha o verso 6, quanto a mim, depois que ele pede a Timóteo para cumprir bem o ministério dele, no verso 5, olha a transição. Quanto a mim, agora ele se volta, ele se mostra como o exemplo, ele se mostra como modelo encorajador. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação. O tempo da minha partida já está próximo. Em uma frase só, eu diria o verso 6 seguinte: estou morrendo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu já estou agora indo para a cidade dos pés juntos. E nesse cenário, quando Paulo está se despedindo de Timóteo, é como se fosse aquele momento do último suspiro de vida. E eu sei bem o que é isso, e eu já pude assim participar, por exemplo, quando minha mãe faleceu, e eu vi ela dar os últimos suspiros. Tive algumas conversas com ela nesses últimos momentos, e assim pontuando para ela, lembrando a ela os grandes princípios de Cristo, a fé em Cristo, e ali ela confirmando antes mesmo de dar o último suspiro. E como é interessante, parece que esse é um processo final. Paulo está entregando o bastão, aquele revezamento de 4x4, onde um fica esperando o outro chegar para pegar o bastão e sair correndo para entregar até o momento de ser premiado, de ser coroado, de ser recompensado. Paulo, então, está entregando o bastão para Timóteo, não para que Timóteo fosse um apóstolo. Não existe mais apóstolo após aqueles 12 eleitos por Deus, naquele cenário de treinamento do colégio apostólico. Não podemos levar mais a ninguém além de Paulo, que é um chamado, por último, para exercer o apostolado entre os gentios. E nesse cenário, Paulo está encorajando a Timóteo a pastorear o rebanho. Timóteo é pastor. Paulo está fazendo a mesma coisa que ele fez com os presbíteros de Éfeso, quando ele está indo para Jerusalém. Ele não tinha nem esperança da vida dele, se você observar lá nos capítulo 20 de Atos, a partir do verso 17, mas lá entre os versos 20, 21, 22, 23, 24, 25, ele vai desenvolver uma coisa que é interessante. Ele diz, olha, eu não sei se vou mais voltar, se vocês vão ver inclusive a minha face, se vocês
vocês vão me ver novamente. Era uma despedida muito triste, inclusive eles oraram e choraram juntos lá no capítulo 20 no final. E aí Paulo aqui está tendo uma semelhança, despedida, mas aqui é definitiva. Aqui são de fato as últimas palavras que temos no cânon sagrado desse apóstolo que escreveu 50% do Novo Testamento. E aqui, agora Paulo está dizendo, Timóteo, eu já estou prestes a morrer. Por isso vem, inclusive, depressa, a urgência do chamado, no verso 9, a gente vê isso na próxima semana. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo, Timóteo, eu tenho consciência que Deus já contou os meus dias e eles estão prestes a acabar. E nesse momento, porque a ideia é exatamente aqui, Paulo ele cumpriu cabalmente o ministério e ele está dizendo, olha Timóteo, já estou sendo derramado, e aqui é a ideia de sacrifício. Ele está dizendo que ele estava sendo oferecido como sacrifício, literalmente essa é a ideia, a libação aqui é a ideia de partida. A ideia, inclusive, ele toma essa ideia emprestada do Antigo Testamento, essa palavra, e a ideia era despejar como oferta. Era uma figura usada de alguém cujo sangue é derramado numa morte violenta pela causa de Deus. E aqui nesse cenário é isso que está acontecendo. Segundo a história, o apóstolo Paulo ele vai ser decapitado. Ele vai morrer com o pescoço degolado, à semelhança de João Batista. Então ele está dizendo a Timóteo, eu estou morrendo, Timóteo, mas o que é que ele está agora encorajando Timóteo nesse versículo? Ele está exatamente dizendo, olha Timóteo, o servo de Deus exerce um ministério consciente de sua finitude terrena, ou de seus dias aqui na terra. Como é bom quando a gente cumpre o ministério que recebemos do Senhor, consciente, plenamente consciente. Tem muita gente que não tem consciência do ministério que recebeu do Senhor Jesus. Interessante que é isso que ele diz. Paulo diz lá em Atos 20, 24, em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que cumpra com alegria um ministério e a carreira que recebi do Senhor Jesus. Inclusive essa palavra carreira ele vai utilizar aqui no versículo 7. Paulo está consciente de que ele tinha cumprido e que Deus já tinha contado finalmente os seus dias. Deus já tinha definido que seriam aqueles dias e estava chamando para perto de si aquele que foi fiel à sua palavra em tempo de abandono de fé, em tempo de morte e martírio, em tempo de oposição ferrenha, em tempo de falsos mestres com fábula, ele foi fiel e foi fiel até a morte. Paulo está consciente de que seu ministério terreno chegou ao fim e ele está dizendo ao jovem Timóteo, segura até o fim o ministério que você recebeu também do Senhor Jesus. Lembre-se que, inclusive, ele diz que esse ministério eles receberam do Senhor Jesus no início da carta. Você se lembra disso? Não se lembra? Vamos voltar lá para o início da carta. No início da carta, no versículo de número 8, Paulo, encorajando a Timóteo, ele faz essa lembrança. Ele diz, capítulo 1, versículo 8, portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora veja o verso 9 que ele fala do chamado. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Ele está falando aqui da carreira, do chamado. Veja o complemento do verso 9. Não por causa de nossas obras, mas devido ao seu próprio propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele está dizendo, Timóteo, cumpra bem o teu ministério, filho, porque esse ministério, tanto eu quanto você, nós recebemos do Senhor Jesus. E aqui, queridos, a gente precisa exatamente ver o aspecto desse versículo. Versículo 6, Paulo está aqui definindo o seguinte: o servo de Deus exerce o ministério consciente de sua finitude terrena, de seus dias temporários. Tem gente que não entendeu ainda e vive esses dias temporários, primeiro, como se fossem dias eternos aqui na terra. Vive sem prestação de contas com Deus. Segundo, vive fazendo qualquer coisa. Não, Paulo está dizendo,
Olha, Timóteo, as últimas palavras de Paulo é encorajando o filho na fé. Interessante é que Paulo não está dizendo a Timóteo, faça psicologia, faça psicanálise. As últimas palavras de Paulo foi, Timóteo, eu cumpri com o ministério de pregar a palavra. Cumpre com o teu também? Exerça bem o teu. Exerça bem o teu. Bom, como é que a gente pode trocar isso a miúdo? Aplicar isso para nós agora? E vamos seguir aplicando? Eu diria, em primeiro aspecto, o seguinte, aplicando às nossas vidas. O servo de Cristo prega a palavra de Cristo até o seu encontro com Cristo. A igreja, irmãos, irmãs, fiéis, nós pregamos a palavra de Cristo até o nosso encontro com Cristo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver, e como diz o hino, há que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É preciso então a gente entender que nessa caminhada as coisas terrenas, passageiras, temporárias não impedem eu e você, não nos impedem que sejamos fiéis ao Senhor até o encontro com Ele. E olhe que aqui esse é um período que Paulo, segundo o capítulo 3, quando a gente verificou, Paulo está chamando esse período de últimos dias que haverá tempos difíceis. E lembre-se, eu tenho dito para vocês, últimos dias compreendem entre a primeira volta e a segunda volta de Cristo. A igreja está vivendo esses últimos dias. São dias difíceis. Não espere coisas fáceis nesses dias, não espere situações melhoradas. Não espere questões politicamente resolvidas. Algumas pessoas às vezes até podem não me compreender, e aí eu sinto muito, eu peço perdão, mas eu não consigo fazer a alteração porque é a questão da palavra. Há muitas igrejas dizendo esses dias, até achando que desta forma vai encorajar a igreja. Vai passar, irmãos, olha, a luz da Bíblia não vai passar. A luz da Bíblia é uma coisa surgindo, passa um períodozinho, talvez aquela ideia de folga vai surgir outra. Estamos vivendo em últimos dias, e segundo o capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Esses tempos difíceis, na verdade, como até inclusive estamos estudando em Apocalipse, são tempos e dias de muitas situações que vão se acumulando ao longo da história. Após a ascensão de Cristo, a igreja primitiva, depois naquele cenário de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, situações foram se intensificando, e isso foi aumentando ao longo da história. Já temos mais de 2000 anos após esse momento de Cristo. E nesse cenário a gente tem visto que a voz de Deus, os anúncios de Deus, eles estão se intensificando. E aí algumas igrejas querendo encorajar a crente de forma temporária. Meu amigo, minha amiga, as situações vão passar, você vai ficar por cima da carne seca, só se for por cima da carne de sertão, da carne de jabá. Porque, na verdade, quando a Bíblia está falando de dias difíceis, ela está falando que as coisas vão se acumulando, as coisas vão se intensificando. Sai uma gripe espanhola, vem um coronavírus, sai um coronavírus, vai vir outra coisa para frente até o dia, porque antes do ápice da chegada do Senhor, as coisas vão se acentuar com aquele que vai comandar temporariamente o anticristo, e ele vai comandar com mão de ferro, ele vai massacrar a igreja, ele vai perseguir os crentes, só os fiéis prevalecem. Portanto, eu lhe encorajo nessa noite, não dizendo, vai passar, olha meu irmão, fica firme, mesmo se não passar, mesmo se a coisa continuar. Esses dias aqui a gente teve, nunca tivemos as portas da igreja tremendo por causa de um terremoto, nunca ouvi falar aqui na minha história, nem minha avó, nem minha tataravó, nem meu bisavó falaram para os meus pais que nunca houve. Vai se intensificar, querido. E cada dia tem gente até que uma semana eu ouvi alguém dizer assim, pastor, 2020 é esse, que 2020 é esse? Eu disse, aguarde 2021, se chegar. É preciso a gente entender que nesse cenário as coisas vão se intensificar. Agora, você deve ficar desesperado? Não, até porque Cristo disse que quando essas coisas se intensificarem, ele está falando lá em Lucas 21, ele diz o seguinte, não vos assusteis.
A gente encoraja a igreja, não é dizendo que vai passar, é dizendo não vos assusteis. Quando tudo isso for se intensificando, anúncios de Deus para chamar a igreja ao arrependimento, mas também chamar os ímpios a uma conversão. Não vos assusteis. Paulo está encorajando a Timóteo nesse período de últimos dias, e ele está dizendo que o servo de Cristo prega a palavra de Cristo até o seu encontro com Cristo, apesar dos falsos mestres contando fábulas, apesar da pressão de sofrimento por causa deles, apesar dos martírios, apesar das lutas que eles enfrentaram no tempo do Império Romano, que é o contexto em que a carta foi escrita. Aí então temos um outro aspecto aplicativo para a igreja e para nós. O ministério fiel dos veteranos. Paulo é o veterano nesse cenário. Pregadores da palavra nos inspira, motiva a completar nossa corrida. A linguagem que Paulo utiliza é a linguagem de atleta, não é a linguagem de militar no aspecto aqui do texto, mas é uma linguagem de atleta. Ele diz então, olha, Timóteo, eu estou morrendo, mas eu estou entregando o bastão para você, filho. Segue como eu segui. Deixando tudo no campo, toda a sua vida no campo, no reino. Por isso ele disse, não tenho uma vida preciosa para mim mesmo, conquanto que compra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. Não se alegre por um carro que você comprou, querido. Não se alegre porque você tem uma conta na poupança ainda nesses dias de pandemia. Não se alegre porque você está sendo bem visto diante até do cenário economicamente falido. Se alegre por seu nome estar escrito no livro da vida, porque você combateu o bom combate, completou a carreira com fidelidade. Irmãos, sejamos fiéis. Esse é o chamado de Paulo para Timóteo e é o chamado para mim e para você. E como pastor, nessa noite eu quero lhe conclamar, seja fiel, seja crente. Guarde a sã doutrina. Guarde sua fé pura de acordo com os preceitos da sã doutrina. O verso 7 ele continua encorajando, porque na verdade agora nós temos o encorajamento a partir do modelo completo da carreira de Paulo, a partir do modelo do ministério completo de Paulo sendo apresentado a Timóteo. Na verdade, Paulo começa mostrando assim. Ele diz, olha Timóteo, veja a minha fé sincera. Agora ele está terminando a carta dizendo, veja o meu ministério sincero. Ele começa dizendo para Timóteo, observe a minha fé sincera e observe a fé sincera de tua avó, que também já está perto lá de bater a caçuleta, no caso de Lloyd. Mas ele agora está batendo a caçuleta, está indo para a cidade dos pés juntos. Eu não sei nem se pé junto, porque o pescoço foi arrancado. E agora então, ele mesmo nesse cenário, ele está dizendo, Timóteo, fica firme, querido. Olha aqui, segura o bastão. Um dia desses eu assisti, ainda antes da pandemia, e aqueles atletas brasileiros que ganharam aquele revezamento de 4x4, se não me falha a memória. E eles chegaram com uma velocidade tremenda, e o que era mais veloz ficou para o final, e de repente quando o terceiro atleta jogou o bastão, o outro segurou e chegou e combateu o bom combate e levantou o troféu. Na verdade é essa a linguagem de Paulo aqui. Paulo está encorajando Timóteo a morrer como ele está morrendo, fiel. O verso 7 vai dizer isso agora. O servo de Deus cumpre com o ministério fielmente até o fim. Verso 8 ele diz, o servo de Deus exerce o ministério consciente da sua finitude na terra, do seu tempo passageiro. Mas o verso 7, ele continua construindo o pensamento, então ele diz, o servo de Deus cumpre com o ministério fielmente até o fim. Por isso que ele usa essa expressão. É uma expressão, é um versículo que a gente pode chamar de versículo hino. A maioria das pessoas cantam esse versículo na maioria das vezes. Passou por uma situação difícil, aí vai encorajar o outro, aí diz assim, ó irmão, combati o bom combate, disse o apóstolo Paulo, acabei a carreira e guardei a fé. Tem uns que até fazem uns trocadilhos para aqueles que querem acabar na carreira. Por isso que tem alguns que dizem, combati o bom combate. Irmão, não vá combater o bom combate, acabar na carreira. Na verdade, tem alguns que acabam na carreira, mas não é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Paulo está dizendo, olha, Demas
acabou na carreira, lá na frente. Veja comigo o versículo de número 10. Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Acabou na carreira. E sabe por que Demas acabou na carreira? Diz Paulo, ele partiu para Tessalônica. E aí diz que ele abandonou por amar o mundo, ou seja, estava prestes a ser morto, poderia ser morto, e com medo de ser morto, é melhor amar o mundo e negar Jesus. E aí, olha, eu quero lhe dizer nesta noite, se você é aquele crente que tem o medo da morte, a gente vence a morte quando a gente olha a morte não pelo prisma do pecado, mas pelo prisma da ressurreição. Sabe quando é que a morte não me incomoda? E sabe por que eu não tenho medo da morte? Algumas vezes tem irmãos até aqui na igreja que às vezes pensam que eu estou depressivo. Será que o pastor está depressivo porque ele só fala de morte? Não, porque a morte não me incomoda mais. Se incomoda você, eu quero pedir para você tratar o coração em Cristo. Mas a morte não me incomoda, confesso para você. Nos dias em que meu pai estava prestes a morrer, a minha preocupação era ele morrer com Cristo. E eu, junto com meu outro irmão, com minha tia, a gente batalhava ali para que o evangelho chegasse no coração. Eu sei que não dependia de mim, apenas da minha pregação, da pregação do meu irmão João, da pregação da minha tia Edésia, da pregação daqueles que estavam perto do meu pai antes dele morrer, da pregação junto da minha mãe antes de partir. E eu tive o privilégio, diante de minha mãe partir, mais de um ano, em ensinar a Bíblia, estudar a Bíblia com ela participando, sentando, ouvindo estudos bíblicos que a gente fazia de livros inteiros. A última carta que ela teve o privilégio de estudar com a gente, comigo, minhas irmãs e sobrinho, foi a carta não, o Evangelho de Marcos. E eu me lembro que teve uma época que ela disse que se dependesse dela perdoar algumas pessoas que maltrataram ela, ela nunca seria uma crente. E daquele dia em diante eu comecei a orar e disse, Senhor, não depende de mim, é do Senhor. E comecei a pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus ela é poderosa. O Evangelho é o dínamo de Deus, é o poder de Deus. E 15 dias antes de minha mãe partir, ela confessou a Jesus. O Evangelho. Paulo está dizendo, Timóteo, confia no Evangelho. Combati o bom combate, acabei a carreira, terminei a fé. Paulo está dizendo, Timóteo, cumpri bem o teu ministério, no verso 5. Mas aqui no verso 7 ele diz, eu cumpri o meu. Timóteo, cumpre bem o teu ministério, filho, porque eu estou partindo, estou batendo a caçuleta, estou morrendo no verso 6, mas no verso 7 ele diz, eu cumpri bem o meu ministério, eu fui um atleta que cheguei à premiação, eu estou agora prestes a receber a coroa da justiça. A gente vai ver no pensamento construído no verso 8. Paulo está consciente de que cumpriu o seu ministério fielmente até o final, por isso ele diz, guardei a fé. A frase final é célebre nesse versículo de número 7, guardei a fé. Guilhotina não foi suficiente para tirar a fé do apóstolo Paulo. Os prêmios passageiros deste mundo não foram suficientes para tirar a fé do apóstolo Paulo. As circunstâncias opressoras, os falsos mestres contando fábulas, oprimindo, inclusive ele vai dizer que ele foi perseguido e abandonado por muita gente, vai ver na semana que vem, mas deixa eu dizer, nada disso foi suficiente para tirar a fé do apóstolo Paulo. Olha o verso 14. Olha o verso 14 do capítulo 4, Alexandre, que trabalha com bronze, tem versão que diz o latoeiro, prejudicou-me bastante. Paulo está dizendo, esse cara aqui numa linguagem nordestina é um traste. O Senhor lhe retribua segundo as suas ações. Olha para o verso de número 16. Ele diz, na minha primeira defesa ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Ele começa a carta lá no versículo de número 15, ele diz que, o 1,15 da carta de 2 Timóteo, olha o que é que ele diz, bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Ele começa dizendo, Timóteo, me abandonaram, mas uma coisa é certa, eu não abandonei a fé em Jesus Cristo.
Talvez nessa caminhada histórica, terrena, passageira, querido, você vai ser abandonado por pai, se não já foi um dia, por mãe, por um noivo, pelo namorado, pela namorada, pelo marido, pelo pai, pela mãe, seja por quem for, pelo patrão em que você confiava. Mas nada disso pode significar o abandono da sua fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque, então, pregar a palavra, porque só assim é possível terminar bem o ministério. No primeiro aspecto, a gente pode verificar no verso 6, por que pregar a palavra então de Deus? Porque o servo de Cristo é fiel até a morte. Mas agora no 7, a pergunta que cabe aqui é por que pregar então a palavra de Deus? Porque só assim será possível terminar bem. Só quando a gente tem a palavra no coração, a gente termina bem. Paulo terminou o ministério bem com Deus. Ele combateu, guardou a fé e morreu. Mas a morte não foi possível, não foi suficiente para detê-lo. Ele um dia exclamou em uma carta anterior que ele escreveu: ó morte, onde está a tua vitória? E ele diz assim: olha, morte, pode ter certeza de uma coisa. Graças a Deus que me dá vitória em Jesus Cristo. O servo de Deus cumpre com o seu ministério, com o ministério fielmente até o fim, não importando as circunstâncias. Se eu estou falando de repente para alguém que abandonou a fé por causa de circunstâncias temporárias, nesta noite Deus te encoraja a voltar. Ó, Ele te chama de volta, acende o dom, desperta o dom de Deus no teu coração. Desperta a fé de Deus na tua vida. Quero então aplicar alguns aspectos desse princípio. O servo de Deus cumpre com o ministério fielmente até o fim. E quais são os aspectos práticos que aqui a gente poderia já de antemão posicionar, trazer? Existe um galardão para os ministros fiéis que pregam a palavra à luz da volta de Cristo, à luz da certa volta de Jesus. Há galardão para eles. E Paulo diz uma certa vez, no 15:58 de 1 aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes ou atuantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Em Hebreus capítulo 6, verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste para com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. Paulo está nesse cenário agora falando lá aos hebreus, mostrando que Deus recompensa os fiéis, os que guardam a fé, os que prevalecem até o final. Irmãos, vivemos dias complicados, com pessoas querendo ouvir coisas agradáveis, de líderes que agradam o povo e desagradam a Deus. Eu tenho lutado esses dias e tenho levado a igreja a lutar. Eu prefiro desagradar ao povo. Eu prefiro desagradar as pessoas. Se eu pregar a palavra de Deus vai trazer desagrado aos homens no meu contexto, pode ter certeza que eu vou ser uma pessoa não benquista. E eu não vou me importar com os que falarem mal. Podem falar mal de mim por pregar a palavra e por até me chamar de pastor da idolatria da palavra. Pode me chamar do que quiser. Eu não estou preocupado com isso. Não atinge aqui o meu coração, pode ter certeza. Meu coração, ele está vacinado com o sangue de Cristo. E eu não tenho preocupação com quem queira me atingir, porque eu trouxe para dentro de mim esse fundamento que Paulo, encorajando Timóteo, queria alcançar o seu coração. Desde quando eu comecei a estudar essa carta, nos primeiros momentos do encontro do Prega a Palavra, isso começou a arder a minha alma, arder o meu coração. E eu disse: Deus, que fantástico! Quer dizer que a gente precisa suportar tudo, sim.
Vivemos dias então complicados, com pessoas querendo ouvir coisas agradáveis, irmãos que querem, olha, seus dias vão mudar, a igreja, venha para aqui, porque tudo daqui a pouco vai melhorar. Aqui não, eu vou lhe dizer para você, vai piorar, mas se você for fiel a Jesus, você vai combater um bom combate, acabar a carreira, e a sua recompensa não vai ser temporária, não vai ser num emprego temporário, um carrinho que depois fica ferro velho e vai ser lá jogado para sucata. Uma casa na praia que depois as ondas vão destruir, o ferrugem vai consumir. Não estou lhe prometendo nada disso. Tudo é passageiro aqui. Agora o que eu estou prometendo para você é o que Deus prometeu para mim. Vida eterna, coroa da justiça, que está reservada. Agora a gente vai ver nesse próximo pensamento. O que Cristo espera de nós, então, de sua igreja, de jovens, de adolescentes, não importa a idade, é crente, irmão. Às vezes tem gente que fica, pastor, eu sei que a gente tem que ter uma linguagem lúdica, mas não importa, o Espírito Santo convence, acabou, meu amigo. Eu não tenho esse negócio, não é a questão lúdica que convence, não, sabe? Não é a metodologia da gente, não é luz, pisca-pisca, não pode descrer desse negócio. Se quiser usar, use, mas se o Espírito Santo não convencer do pecado, da justiça, o coração do seu filho, o coração do seu adolescente, o coração do jovem, olha, não vai mudar nada, é só encontro. É como se fosse aqueles encontros de alambrado das equipes aí de jogos de futebol, que todo mundo vai para lá, o time faz o gol, eles saem muito acesos, alegres, gritando, timão, timão, mas depois cá fora está matando o outro com paulada, com tiro. Não há transformação, foi só encontro. Foi só encontro. Mas quando Cristo, pelo seu Espírito, alcança o coração, a gente é transformado, a gente é melhorado e a gente sai de um culto. E a gente, quando é massacrado lá fora, a gente não massacra, por quê? Porque a Bíblia diz que a gente não deve pagar o mal com o mal. O que Cristo espera de nós, sua igreja, jovens, adolescentes, crianças, juniores, adultos, é fidelidade até a morte. Não importando a causa e não importando como. Eu espero que isso esteja ardendo o seu coração nessa noite. Eu espero que isso esteja de uma forma muito coerente à luz da direção do Espírito, atingindo nossos corações, impactando nossas vidas. Finalmente, Paulo vai para o último argumento dele, de encorajamento final ao jovem Timóteo, ampliando a ideia a proposta da grande ideia, que diz: o servo de Deus cumpre o ministério guardando a justa recompensa de Cristo. Vamos ver agora que Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu morri, mas eu preguei a palavra e não mudei. Então, primeiro, talvez no verso 6 a gente poderia pensar: por que pregar a palavra? Porque o servo de Cristo é fiel até a morte. O verso 7, por que pregar a palavra? Porque só assim será possível terminar bem. Mas o verso 8, agora Paulo diz o seguinte: o servo de Deus fiel receberá de Cristo a justa recompensa. Versículo de número 8. O servo de Deus fiel receberá de Cristo a justa recompensa. Olha como ele termina. Ele está fazendo aquele momento que pega o bastão e corre para os últimos metros para atravessar a linha de chegada. E aqui ele está dizendo: desde agora, Timóteo, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, viu? Mas a todos os que amarem a sua vinda. A todos, não a mim apenas, Timóteo, mas a todos os que amarem. Na verdade, o que temos aqui: serei recompensado pelo justo juiz naquele dia. Veja que ele diz que Deus vai reprovar nos últimos dias os homens infiéis, mas agora ele está dizendo naquele último dia. E tem um aspecto, lembra do capítulo 4, como ele começa? Ele começa com a ideia de julgamento, do juízo. Verso 1, olha: te exorto diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra. E agora ele, aqui no verso 8, ele está dizendo: olha, Timóteo, o final é o seguinte: o justo juiz que julgará vivos e mortos é o justo juiz que recompensará os fiéis. Isso é bom, isso é
fantástico aqui. Serei compensado pelo justo juiz. Naquele grande dia, o justo juiz me dará naquele grande dia a coroa da justiça. Na verdade, o que temos aqui é um dativo. Não é que você vai colocar uma coroa na cabeça. A ideia da coroa aqui é a justiça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. A ideia é que a gente, diante de Deus, estará plenamente justificado, porque aqui já é o cenário da glorificação. E ele diz que não só ele receberá, mas todos os fiéis também serão recompensados, serão premiados, atravessarão a linha de chegada. Olha, então imagina agora você lutando aqui na terra, caminhando, correndo a carreira da peregrinação, como a gente estudou na carta de Pedro. Alguns com 70 anos, outros com 20, outros com 30, um morrendo com 50, não importa a idade que você morra. Quando você morre com Cristo, você atravessa a linha de chegada e você entrega o bastão a Jesus. E Jesus recebe você, e você recebe a palavra de Deus da seguinte forma: vinde bendito de meu Pai. É isso que Paulo está terminando. Como encorajar um filho antes de morrer? Talvez esse seja um aspecto fantástico para você, encorajar alguém antes de morrer. Mostra para ele a glória do reino vindouro em Cristo. Às vezes a gente quer encorajar um irmão, dizendo, olha a dor. E não, encoraja mostrando para ele a glória de Cristo e a recompensa para os fiéis. Como encorajar um crente desanimado? É dizendo, a sua luta vai passar, o seu carro novo vai chegar? Não. Vamos ser fiéis à palavra, irmãos, nesses dias. Pastores, se vocês estão nesses dias me ouvindo, ouçam isso aqui. Por que pregar a palavra? Então, no verso 8, porque existe um galardão guardado para os servos fiéis. Existe recompensa para os que combatem o bom combate, acabam a carreira e guardam a fé. Veja que aqui nesse cenário do texto, como começa, o servo de Deus ele tem consciência da sua vida terrena, que está chegando ao fim. E como termina? O servo de Deus tem consciência da recompensa divina por amar a vinda de Cristo. Qual será então a recompensa de nossa fidelidade a Deus? Todos os fiéis serão coroados por Deus, o justo juiz. Agora ele não vai mais julgar os mortos. Aqui, nesse texto, no verso número 8, é diferente do verso número 1. Agora ele está dizendo, eu vou recompensar os fiéis. Eu vou recompensar os vivos. Do verso de número 1. Eu vou recompensar aqueles que guardaram o meu nome. Porque é isso que Jesus Cristo está dizendo, conforme o Evangelho de Marcos. Vá comigo lá no capítulo de número 8. Quando ele está encorajando os discípulos, treinando os discípulos a viverem o Evangelho, a entenderem que ele era o Messias. Quando Jesus Cristo está fazendo isto, olha só, quando ele chama os discípulos, ele está partindo para a cruz, e ele diz lá em Marcos 8:34, clamando a multidão com os discípulos, chamando a multidão com os discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Hoje em dia, o que é que a gente tem? Muita gente em torno dos seus bens e das suas matérias tem abandonado Jesus e o Evangelho. Mas ele diz no verso 37 de Marcos 8, ou o que daria o homem em troca da sua vida? No verso 38, ele termina com esse pensamento, ele diz, quando o Filho do Homem vier, e agora? É isso que Paulo está falando no verso 8? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, no contexto dos gentios em Roma, segundo o Evangelho de Marcos foi escrito. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, agora todos os fiéis serão recompensados na vinda de Cristo. Os que são fiéis, eles não vão ser envergonhados
diante do Supremo Tribunal de Deus. O servo de Deus fiel recompensará, o servo de Deus fiel receberá de Cristo a justa recompensa. A carreira completa de Paulo aguarda a justa recompensa de Cristo, que Cristo tem para os seus servos fiéis. É isso que aqui agora a gente encerra. Face às lutas terrenas da vida cristã, o crente precisa ter consciência de sua recompensa na eternidade. E quando a gente tem recompensa, tem consciência da recompensa eterna, a gente não troca a recompensa eterna pelas recompensas passageiras. Nessa pandemia, se você perdeu seu comércio, nessa pandemia, se você perdeu o dinheiro que estava guardado, nessa pandemia, se você perdeu de repente até um ente querido, mas partiu com Cristo, nessa pandemia, se você perdeu o emprego, o que você não pode ter perdido nessa pandemia é a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Na vinda de Cristo com seu reino, os fiéis serão recompensados. Somente o ministro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, pode amar a vinda de Jesus. Somente crentes que amam as Escrituras, amam e esperam a vinda do Senhor Jesus. Portanto, o que a gente tem aqui, o servo de Deus cumpre o ministério aguardando a justa recompensa de Cristo. Paulo esperava que Timóteo cumprisse cabalmente o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, a exemplo do próprio pai, apóstolo Paulo, e do líder também, o apóstolo Paulo, o líder na fé, mesmo à luz dos sofrimentos e também da rejeição à sã doutrina dos últimos dias provocado pelos falsos mestres contadores de fábula. E como é que ele faz isso? Ele faz isso mostrando a sua carreira completa, aguardando a justa recompensa de Deus em Cristo para os fiéis, para todos os fiéis. Eu espero que nessa noite você compreenda que Deus quer que você guarde a fé apesar dos pesares, perdendo tudo ou não. Nesses dias de dificuldades, últimos dias que são dias difíceis, pode tudo não dar certo na sua vida, até financeira, material, econômica. Possa ser que até em algum momento você não tome café de manhã, mas almoce meio-dia, falte uma refeição. Mas a sua fé em Cristo não pode ser abalada, não pode ser alterada. O Espírito Santo de Deus está com você, é assim que eu lhe encorajo. Mesmo que todas essas coisas às vezes intensificarem, vindo mais coisa, uma atrás da outra, termina uma, vem outra, passa uns dias, vem outra, passa um dia, vem outra, você, meu Deus! Não, eu digo para você, o Espírito Santo está com você. E a promessa de Cristo que nos salvou, nos regenerou, foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que isso arde o seu coração nessa noite. Porque é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que ela é suficiente para encorajar o meu e o seu coração. A próxima canção que vamos entoar, confirmando esse princípio, ou esses princípios em nossos corações, é firmeza. Marcelo e Gilmária vão nos ajudar. Assim que os sinais do Senhor se apresentarem, nós iremos nos encontrar com Ele e gozaremos de todos os benefícios que o Senhor tem guardado para nós. Por isso, em nada iremos colocar a nossa fé, se não for na graça que Cristo tem para nos oferecer. Por isso, louvaremos ao Senhor com mais este cântico, firmeza. Louvemos ao Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça
Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, serei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. A nossa fé e o nosso amor firmados no Senhor, iremos nos encontrar até o dia que o clarim do Senhor tocar, até o dia que a voz do Senhor chamar um a um com o nosso novo nome, o nome que o Senhor tem reservado para cada um de nós, à luz da sua graça, à luz da sua justificação em Cristo. Meus amados irmãos, fiquem firmes. O servo de Deus cumpre o ministério aguardando a justa recompensa de Cristo. Não troque a recompensa da coroa da justiça por essas coroas enferrujadas daqui da terra. A coroa de Cristo reservada para cada um de nós. A recompensa de Cristo reservada para cada um de nós é muito superior a essas coroas de ferro velho dos últimos dias. Olhe para Cristo. É assim que a Bíblia nos encoraja na fé. Obrigado, Deus. Teu nome seja engrandecido. Teu nome seja exaltado. Obrigado por nos encorajar por meio da sã doutrina, da palavra. Ó Deus, borbulhe nossos corações de esperança nesses dias. Porque a tua paz é diferente da paz do mundo. Tu disseste, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. A forma do mundo encorajar os seus seguidores é premiando com coroa de ferro velho. Mas a forma como o Senhor nos encoraja é nos mostrando a nossa justificação em Cristo. O teu nome seja exaltado para sempre, pelo século dos séculos, através de Jesus e dos fiéis que Jesus comprou com o seu sangue, para o Senhor, eternamente. Amém. Meus queridos, estamos então no final dessa caminhada. Queremos falar nossa súplica permanente e estejam orando também antes da súplica permanente pela nosso retorno das reuniões presenciais, ainda que sistematicamente com as novas orientações do decreto. Que Deus nos ajude. Marcelo, vem cá. Marcelo, Gil, vem cá para a gente encerrar com a nossa súplica permanente. Todos os que estão aqui hoje, venham para que a gente possa fazer os possíveis aqui que cabem na nossa Câmara. Súplica permanente é o nosso Salmo 90, verso 17. O Salmo 90, verso 17, nos mostra essa confiança na graça. Vamos juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor vosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim,
Confirma a obra de nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Que a obra de Deus seja confirmada. Até, se Deus permitir, quinta-feira, estudando a carta de Filemão, com a grande ideia, encerrando a carta de Filemão, na verdade. Forte abraço, até lá, se Deus permitir.